para gravar aí também. Olá, bem-vindos a mais uma live do Grande Oriente Paulista. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre um tema muito importante, são reflexões sobre prevenção de suicídio. Nós estamos aqui com duas pessoas, o nosso irmão Juliano Rubatino Rodrigues, ele é médico psiquiatra, e ele tem atuação nas áreas de psicogeriatria e psicoterapia. Então, Fernando, se a gente precisar de alguma coisa de geriatra com problema psicológico, a gente já tem a quem recorrer. E como é irmão, a gente pode ficar muito mais à vontade. Muito obrigado pela sua participação e principalmente Luciana Anda, que é advogada e psicóloga, né? Os dois têm uma atuação. Nós vimos uma apresentação que eles fizeram e, assim, gentilmente eles estão participando aqui conosco, né, dessa live. Para a gente não esquecer o de sempre, antes que o nosso Sereníssimo aí saia pedindo, dessa vez eu vou pedir para vocês divulgarem, né, nossa live, bota um like. Segundo diz o Fernando, essa é a moeda do Facebook. Moeda nova essa, né? Na rede social, o que importa é você ser visto. Como a gente quer ser visto com conteúdo, a gente gostaria muito que vocês fizessem comentários, sugestões e principalmente o que os outros assuntos que vocês gostariam aqui de que a gente trouxesse. Nosso intuito é disseminar o conhecimento, né, e promover dentro do Grande Oriente Paulista que os irmãos possam ter um momento de reflexão e possam ter um compartilhamento de conhecimento. Para esses dois convidados, meu muito obrigado. Estão em casa e, sem mais delongas, o nosso Sereníssimo vai fazer as vezes aí dar as boas-vindas para vocês. Muito obrigado, Pedro, pelas palavras iniciais e reforçando as suas palavras. Muito obrigado ao doutor Juliano, muito obrigado à doutora Luciana. Hoje nós vamos tratar de um tema que não é necessariamente um tema agradável, mas é extremamente necessário. Não só em função do momento em que nós estamos atravessando, mas esse tema, o suicídio, há muito vem crescendo e vem assolando as nossas famílias, os nossos jovens, enfim, os nossos entes mais queridos. Óbvio que com essa situação, esses transtornos que nós temos passado em função da pandemia, em função do isolamento, em função de todas essas dificuldades, esse tema se tornou mais exacerbado, mais proeminente, mais contundente, eu diria até. Então, eu agradeço muito a disposição do Dr. Juliano, doutora Luciana. Nós vamos ouvi-los com muita atenção, com muito carinho, por vocês estarem compartilhando o conhecimento de vocês, reforçando o pedido do Pedro. A criptomoeda em vigor no Facebook é o seu like. Então, por favor, manifeste a sua opinião e vamos fazer com que, através desses likes, esse conhecimento, todo esse conteúdo que nós estamos disponibilizando a todos, tenha um alcance cada vez maior. E sem mais delongas, Juliano, sinta-se em casa. Doutora Luciana, muito obrigado. Também sinta-se fraternalmente na nossa casa, aqui como se fosse sua. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sereníssimo. Bom, Sereníssimo, vamos iniciar então aqui. Deixa eu iniciar uma apresentação. Sereníssimo, muito obrigado pelo convite. Eu, Luciana, sou muito grato aí para poder compartilhar aí, conversar sobre esse tema tão importante aí para nós nesse momento, que é a questão do suicídio nessa pandemia, nesse momento que nós vivemos já aí depois de 6 meses de pandemia. Esse tema é de fundamental importância para a população mundial e brasileira, não menos do nosso estado aqui de São Paulo. Desde que a gente tem aí notícias gravadas e registradas na história da humanidade, os relatos de suicídios, eles também são descritos
desde que o homem desenvolveu a sua inteligência, uma percepção maior pelo sofrimento, o lidar com essas dificuldades nem sempre é muito bem adaptada. E isso gera impulsos de eliminar a sua própria vida. E a gente pode aí descrever alguns episódios historicamente importantes, como o suicídio da Cleópatra, do Marco Antônio, há mais de 2000 anos atrás, numa situação política e passional complexa. Eles fizeram a opção por se suicidarem. Mesmo aconteceu com o apóstolo Judas, o Iscariotes, e uma situação de desespero, vendo seu mestre ir para a cruz, realmente não tolerou aquela situação e acabou cometendo suicídio. O suicídio ele é relatado também em inúmeras peças, inúmeros conteúdos artísticos ao longo dos séculos. O famoso Romeu e Julieta, de Shakespeare, ele vai descrever no final o suicídio de um casal apaixonado, e isso toma realmente uma proporção de ser uma das principais peças artísticas do mundo que retrata um suicídio. Tema esse que mexe com realmente o ser humano. Não fosse isso, a peça de Shakespeare não teria sido algo assim tão chamativo. Só que esse chamativo, muitas vezes, ele é preocupante. Nós podemos recordar, por exemplo, da obra de Goethe, O Sofrimento de um Jovem Werther, publicada no ano de 1774, uma descrição de um jovem apaixonado, sofrendo pela sua paixão e que no final comete suicídio. Goethe não tinha a intenção de proporcionar isso, mas a publicação desse livro levou a onda de suicídios na Europa naquela época do romantismo, que foi uma coisa assustadora, inclusive, para ele. Então, esse é um dos cuidados que, quando nós hoje temos de tratar o tema suicídio, precisamos levar sempre em conta a forma com que isso é descrito, né? Porque naquela época a publicação desse livro levou a dezenas, centenas de suicídios na Europa, uma coisa realmente alarmante. Até então, o suicídio era descrito de uma forma mais literária, de uma forma mais, vou dizer que pitoresca, mas de uma forma mais fora de um âmbito de estudos realmente sérios sobre o mesmo. A partir do século XIX, as coisas começam a mudar. Na França, vários estudiosos iniciam levantamentos epidemiológicos para tentar descrever algum perfil dessas pessoas que se matavam. E uma obra clássica, máxima, de Durkheim, ela marca um momento historicamente fundamental do início da sociologia como disciplina à parte mesmo da psicologia. E o interessante é que ele faz um levantamento de mais de 20 mil casos de suicídios na Europa e, ao publicar este livro, como um estudo sociológico, ele dá início à sociologia. Então, ou seja, isso já nos chama a atenção para uma das questões do suicídio que está associadas a situações sociais. Portanto, a sociologia inicia com um estudo social sobre o suicídio. Então, nesse momento, o suicídio passa, então, a ser estudado de uma forma mais acadêmica. Houveram situações trágicas também na história da humanidade. Uma delas, talvez a mais significativa, foi o suicídio coletivo de 918 pessoas em 1978, na Guiana, aqui perto, num rito onde eles achavam que seriam sendo salvos, levados por um cometa,
orientados por uma seita. Então, ou seja, crenças coletivas podem também estar associadas, ou seja, outra questão importante de a gente colocar também aqui no tema do suicídio. Em 11 de setembro de 2001, há quase 20 anos atrás, nós também fomos aí tragicamente acometidos por um ataque nos Estados Unidos, onde morreram aproximadamente 3.000 pessoas por homens-bombas, 19 sequestradores suicidas criaram essa situação toda. Então, ou seja, mais uma situação onde o suicídio pode estar associado a uma crença de algo, a se fazer um algo, né? Então, esse é um outro alerta importante. O suicídio ele é um tema altissimamente complexo e cada um desses meandros que nós vamos vendo aqui, a questão do suicídio coletivo, a questão do suicídio, neste caso aqui, como homem-bomba, que vai ali, se mata com a expectativa de fazer alguma coisa. Esse foi um dos eventos de terrorismo mais catastróficos da história da humanidade. E não foi um evento único de homens suicidas que levavam a mortes coletivas. Isso veio acontecendo, vem ainda acontecendo, mas de uma forma menor agora, mas aconteceu por um período intenso de tempo e que reflete também alguma situação social. No meio de tudo isso, o nosso Brasil vinha aí num cenário muito tranquilo quando a gente falar de suicídios até poucos anos atrás. Então, esse estudo aqui de um levantamento aí histórico de 1998 a 2014, ele nos mostra claramente que as tentativas de suicídio, os índices de suicídio vinham decaindo no Brasil, vinham decaindo, até mais ou menos 2013, 2014. Então, esse é um momento que as coisas começam a mudar no Brasil, 2013, 2014. Nós não temos aqui respostas prontas para o que aconteceu, mas eu acho que nós precisamos buscar entender esse fenômeno. Isso aconteceu e está acontecendo no Brasil. A partir de 2013, 2014, as questões de suicídio começam a complicar no Brasil. Em 2013, esse era o mapa do suicídio no Brasil. Veja que a região sul, né, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, eram as mais acometidas em 2013, e outras regiões pouco acometidas, por exemplo, Pará, Bahia, Espírito Santo. O que é interessante a gente simplesmente olhando para esse mapa, se a gente for observar as situações socioeconômicas do Brasil, a gente não vê aqui diretamente uma relação socioeconômica com o padrão do suicídio. A gente pode descrever claramente uma situação cultural, porque a gente sabe que existem diferenças culturais amplas aí em cada uma das regiões do Brasil. Então, se a gente fosse tentar associar alguma coisa, estaria mais ou menos por esse ponto cultural e não apenas socioeconômico. Em 2015, ocorreram 8.000 suicídios no mundo. Nesse mesmo ano, 10.000 pessoas se mataram no Brasil. Era um número de aproximadamente 5 para cada 100.000 habitantes. Uma relação com os países europeus, uma quantidade assim, bem menor, né? Claro que em números absolutos, o Brasil ocupava naquele ano o 8º lugar do maior número de óbitos por suicídio. Mas isso em números absolutos, não em números relativos. Em números relativos, os países europeus 4 vezes mais aí na média do que a média brasileira no ano de 2015. Então aqui, se nós formos ver, a Rússia, por exemplo, Lituânia, Cazaquistão, Bielorrússia, Coreia do Sul, com números aí entre 20 a 30 suicídios por cada 100.000 habitantes. Isso em 2016, a gente via já o Brasil com um índice de 6,1 suicídios por 100.000 habitantes. Um aumento aí expressivo de um ano para outro, a partir de 2014.
Esse é um levantamento de adolescentes aqui para o ano de 2015, onde ele alerta para um aumento significativo de suicídios no Brasil no ano de 2020. Então, ou seja, é um estudo publicado aí há uns anos atrás, ele fez um levantamento em 2015, veja que ele já anota aqui o ano de 2020. Então, independente do cenário de pandemia que nós estamos passando, o ano de 2020 já era de se esperar um ano onde o Brasil teria que tomar providências com relação ao tema de suicídio. Nós seríamos alertados realmente acometidos por um aumento significativo. Tiveram faixas de população que tiveram aumentos de mais de 100%. Alguns estados aqui no Brasil, 130% de aumento de suicídio em um período de 5 anos. Né? Esse estudo nos mostra aqui esse ponto importante. Aqui também, nesse outro estudo, a gente vai observar uma realidade brasileira aqui, tanto quanto complicada, um estudo publicado agora esse ano, no aumento de mortes e suicídios em crianças, ou pré-adolescentes e adolescentes. Né? Um número que chega a 150% o número de acometimentos de suicídios nessa faixa etária aqui no Brasil. A gente percebe que a forma virtual da chegada do adolescente é realmente um pouco complicada. A questão das moedas virtuais para os adolescentes, às vezes, não são vivenciadas de uma forma muito adequada. Então, os adolescentes, muitas vezes, buscam curtidas agradáveis, muitas vezes elas não vêm, fazem um vídeo, não vêm, começam com autoestima muito baixa, que eu não presto, não vale nada e tudo. Então, esse universo virtual de chegada, para nós que já vivemos em outras eras, onde não existia nada disso virtual, a gente se mergulha nesse mundo, mas tendo um cenário diferente que a gente já conheceu. Os pré-adolescentes e adolescentes estão chegando na vida social nesse mundo virtual, e isso é uma das características que nos chama a atenção para essa associação. E também com relação aos idosos. A gente sabe que hoje, no Brasil, a população que mais acomete suicídio são os idosos. Se a gente pegar a população toda de idosos, eles morrem por outras causas, além do suicídio. Então, mas em números absolutos, a maior parte dos suicídios são acometidos por pessoas idosas. Então, é um cenário epidemiológico que nós estamos visualizando, de aumento significativo de suicídios em pré-adolescentes e adolescentes e idosos aqui no Brasil. Então, como a gente viu, em 2016, a taxa de suicídio já havia chegado a 6,1 e nesses últimos 5 anos houve um aumento aí proporcional praticamente de 1% ao ano, 1 ponto ao ano nesse sentido. Até esse ano, estamos aproximadamente 10 para cada 100 mil habitantes, enquanto no mundo esse número reduziu. Se lá 5 anos atrás era 10 para 100 mil habitantes, no mundo como um todo reduziu para 9. E o Brasil passou a média mundial esse ano. Por que isso está piorando? Por que isso está piorando aqui no Brasil? Então, a gente tem a humildade de sentarmos juntos aqui para conversar, para debater, para refletir. Nós não temos respostas totalmente prontas para esse cenário, mas é um tema de fundamental importância ser conversado seriamente, tecnicamente. Isso não pode ser feito com uma conversa assim de bar, de uma forma pela seriedade do tema, mas precisa ser imensamente debatido e conversado, refletido do que é que está acontecendo realmente com a sociedade brasileira. Né? Será que nós deixamos de ser uma sociedade menos feliz? Se você tiver alguma coisa, há um mal-estar nesse sentido que a gente precisa entender juntos aqui. Se a gente for pensar em termos de prevenção de suicídio, 3 temas começam então aí a nos alertar sobre as situações diagnósticas que estão associadas ao porquê de se suicidar.
Primeiro são os transtornos mentais. Então isso é uma associação claríssima. O suicídio pode ser apenas um sintoma de um transtorno mental. Então a pessoa tem uma depressão grave e ela tem um sintoma. Então assim como ela tem tristeza, tem insônia, tem perda de apetite, ela tem também ideias de morte, cometimentos de suicídio. Então isso é um sintoma de uma doença. A depressão é a principal delas, mas o transtorno de humor bipolar, a esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade associados principalmente à impulsividade, também estão associados aí ao maior risco de cometimento de suicídio. O suicídio, ele por si só, independente de uma doença de base, que ele possa ser um sintoma, o suicídio ele tem sido considerado como uma síndrome à parte. Então, ele pode ser por alterações epigenéticas, por alterações da própria constituição da pessoa, ou de formação de crenças, de valores pessoais, como se fosse um problema à parte, pessoal, individual. Então, também precisa ser identificado este ponto para que seja de forma adequada prevenido essa parte individual. A gente percebe assim que tem pessoas que não têm quadros depressivos muito graves, que não têm transtornos mentais muito graves, mas existe uma ideação suicida altíssima que está associada à forma de lidar com a vida, pessoal. Não é uma situação puramente associada a circunstâncias adversas, mas de valores próprios da pessoa, de situações orgânicas da pessoa também. E o suicídio, ele é também uma doença social. Este é um ponto, talvez dos 3, mais importantes para reflexões. Porque as 2 primeiras é uma questão de consultório médico e psicoterápico. A psicologia, a psiquiatria estão aí para isso, para a gente poder abordar os 2. Agora, a questão social do suicídio, essa aí realmente ela diz respeito a todos. Porque se nós não entendermos essa situação social de forma adequada, não existe prevenção que venha a ser eficaz. Se a gente for olhar para o cenário no tempo do risco de suicídio, a gente vai observar na história de cada uma dessas pessoas. O passado, via de regra, de violência. Então, muitas pessoas que cometem suicídio sofreram abusos sexuais na infância, ou violências das mais variadas, negligências na infância das mais variadas, situações que deixaram a pessoa fragil. A gente sabe que os maus tratos vivenciados na infância, eles causam danos neurológicos nas regiões de prazer e de bem-estar da pessoa. Então é como se um maltrato na infância ele criasse uma pessoa aleijada do ponto de vista de felicidade. A pessoa incapaz de, às vezes, sentir uma sensação de bem-estar social e coletivo. Então, o passado de violência é uma coisa importantíssima na história do suicídio. Um presente depressivo, que não precisa ser simplesmente um diagnóstico de depressão, mas muitas vezes um estado de inadaptação, um estado de sofrimento realmente emocional. Você vê que a pessoa está com humor hipofórico, está realmente incomodada ali com a vida no presente, no momento atual. E um futuro de desesperança. Então a gente percebe também pessoas que passam por problemas, mas têm uma esperança forte. Então essas pessoas vencem essas dificuldades, às vezes sem maiores problemas. Muitas crenças também nesse sentido estão associadas a um aumento de esperança. Tem algumas pessoas que passam por martírios muitas vezes e não lidam com aquilo ali como se fosse uma coisa terrível, porque tem esperanças de melhoras e tudo mais. A sensação de desesperança está associada a um risco maior de acometimento também para o suicídio. É a situação do futuro. E para a gente pensar em prevenção, mesmo aqui, a gente lista 3 estratégias que podem englobar muitas técnicas de psicoterapia, mas nesses pontos aqui. Tratar de forma precoce, então, os transtornos mentais relacionados ao maior risco, assim como a gente viu. Então, se a pessoa tem um quadro de depressão, não espera a coisa ficar grave ao ponto de estar com intenção suicida. Não. Está com depressão, vamos resolver esse problema. Isso é uma doença como qualquer outra. Então, se a pessoa tem um problema de pressão alta, um problema cardíaco qualquer que seja, essa pessoa precisa procurar o cardiologista resolver esse problema. Não vai esperar a pessoa infartar para ir para a UTI, para ir para uma unidade coronariana para resolver o problema. Então, a gente precisa de
de observar isso de forma muito clara. Então, ou seja, os transtornos mentais têm que ser tratados de forma rápida. E algo com relação àquele ponto que nós vimos aqui atrás, né, que essa situação aqui, ó, de um suicídio como uma doença à parte, a gente percebe que buscar nessas situações estratégias de diluição de sofrimento também são importantes. Eu uso sempre um exemplo de alguém que recebe na sua casa um saco com pedras para colocar no seu jardim, pedrinhas para colocar no jardim, o saco pesa 100 quilos. E a pessoa tenta pegar o saco, eu não consigo pegar esse saco, eu não desisto para lá, não consigo, tem chance nenhuma, não consigo levar esse saco de 100 quilos. Não, mas não, pera lá. Você não consegue levar 100 quilos, mas pega por mão assim, ó, pega um pouquinho, assim, ó, pega um pouquinho por mão, você leva para o jardim lá um pouquinho. Pega mais um pouquinho, você leva mais um pouquinho. Então, ou seja, essa situação da gente conseguir diluir o peso da coisa, né? Existe uma diferença muito clara entre dor e sofrimento. Então, a dor muitas vezes é inevitável. É aquela pneumonia grave, você vai ter que tomar bezetacil. Nossa, bezetacil é aquela agulha desse tamanho. É, aquela agulha desse tamanho. Tem que tomar. Não tem jeito, não tem jeito. Então, prepara, vai doer. Então, você, nossa, doeu. Pronto, acabou. Agora, bezetacil, Deus me livre, não quero tomar isso. Sofrimento é uma reação à dor. É uma reação que, até certo ponto, é uma reação voluntária. Se a gente consegue diluir esse sofrimento associado à dor, às vezes são situações econômicas pesadíssimas, a pessoa não consegue encontrar uma solução para pagar aquela situação, para resolver aquilo ali, mas se a gente dilui isso aí a médio e longo prazo, as coisas chegam a um ponto de resolução. E uma sociedade que acolha, uma sociedade que inclua e que dê oportunidade a todos os seus cidadãos. Então, isso é um ponto importante de criarmos um bem-estar social. Nós precisamos de ter uma sociedade, um país, que inclua, Brasil, 211 milhões de pessoas. Não 20 milhões. Não estamos dizendo que esse seja o cenário que está, mas esse é um tema que nós todos precisamos juntos pensar, em que precisamos ter uma sociedade de oportunidade, de inclusão, mais feliz nesse sentido de estarmos juntos como um todo, todos nós cidadãos. Isso também é importante. As pessoas que não se sentem dentro de um todo, começam também a ter um mal-estar muito grande. Então aqui também é um ponto importante para reflexão. Será que, isso não é uma afirmação, hein? Não é uma afirmação, nós não estamos aqui também com isso, definindo, mas será que nós nos tornamos um povo frio, menos acolhedor nesses últimos anos, e por isso a gente está vendo esse sofrimento aí nesse tanto? Acho que é uma pergunta para que nós possamos aí buscar responder. Quando a gente vai olhar para um risco maior ou menor de suicídio, a gente vai observar que o suicídio, de regra, ele vem em camadas. Primeiramente, quando existe uma situação disfuncional, nós temos ideias de morte. Então a pessoa está ali com essa vida está muito ruim, eu acho que se eu morrer está bom e tudo. Isso é uma coisa, um estágio inicial, preliminar, vamos colocar assim, do suicídio. Daí a pessoa passa para um grau mais avançado, que seja a intenção suicida. Então a pessoa já começa a arquitetar. Não, acho que se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer desse jeito, se eu fizer daquele outro, isso então já vai ser um pouco mais aí já grave. E um terceiro ponto, as tentativas de suicídio. Então, muitas vezes a gente pensa, as pessoas que acabam cometendo mesmo suicídio já tentaram se suicidar outras vezes. Então, aí estão os detalhes de maior risco de suicídio. Era isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos encerrar aqui, então. Stop share lá em cima. Isso. Luciana, você vai apresentar alguma coisa também? Não. Eu vou falar e eu estou seguindo aqui comigo. Não preciso fique à vontade. compartilhar isso. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gratidão aí pelo convite. Doutor Juliano, vocês também. Eu agradeço sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, porque é um estudo que eu tenho feito, né? Um estudo com relação à prevenção e pós-venção ao suicídio. E por isso que eu fico grata quando
veículos como esse podem atingir pessoas, e inclusive pessoas que tenham dor e sofrimento como o Dr. Juliano bem mencionou, né? Eu acho que cabe bastante, eu vou usar, né, basear minha fala em dois autores, que é o Edwin Schneidman, de 93, e também a suicidologista doutora Karina Fukumitsu, pós-doutora da USP, que tem estudado esse fenômeno há muitos anos, e eu gostaria de pensar, né, fazer alguns recortes da fala quando eu ministro palestras com relação à prevenção ao suicídio. Uma delas é deixar assim bem clara essa questão da conceituação, que também o doutor Juliano já colocou, a questão da conceituação do suicídio. Nós precisamos ter, quando falamos em suicídio, nós precisamos saber que suicídio, ele é um fenômeno muito complexo. E também ele não é simples de se definir, simples de se falar, né? E também a questão da multifatorialidade do suicídio. O suicídio, ele é multifatorial, ele tem várias causas. Nós seríamos muito simplistas e trataríamos um tema tão sério se nós colocássemos o suicídio decorrente de uma única causa. Então, nós estamos falando desse adoecimento, sim, social. Nós temos também o adoecimento biológico, nós temos um adoecimento cultural, né? Nós temos hoje em dia, estamos em plena pandemia, então nós temos sim um adoecimento próprio da nossa época. E quando o Schneidman diz que é um fenômeno complexo, multifatorial, onde o sujeito experimenta ou pode experimentar uma dor, uma angústia e um sofrimento, e quando a doutora Karina coloca que o suicídio é um ato de comunicação, eu percebo que ela muito bem coloca que a pessoa experimenta, né? Ela coloca com a morte, mostra com a morte, comunica com a morte aquilo que ela não conseguiu comunicar em vida. Eu creio que esses dois conceitos, eles nos humanizam, porque todos nós, em um momento da vida, nós podemos sim ter um pensamento em querer acabar com tudo, né? De estar cansado, de viver nesse mundo, de ter dívidas e outros fatores que também o Dr. Juliano já colocou. Nós precisamos saber, sim, que hoje, infelizmente, nós lidamos com um tema que é tabu, que causa muito incômodo, muito constrangimento, muita repulsa, muita vergonha e também muitas dúvidas, porque nós não falamos tanto, já falamos mais do que antigamente, mas não falamos ainda o suficiente para que pessoas encarem o suicídio como realmente esse ato de comunicação. Nós temos que tirar alguns mitos quando nós estamos diante da prevenção do suicídio, que é aquele que ameaça não faz. Aquele que ameaça que vai se matar, nós precisamos dar muita atenção a esse tipo de fala, né? Quem quer se matar não procura ajuda, ele vai lá e faz. Então, essa pessoa, por vezes, procura ajuda, sim. As pesquisas dizem que 75% dos casos a pessoa teve algum tipo de comunicação com relação ao suicídio e que nós, por não falarmos desse tema, nós não entendemos essa comunicação, esse pedido de ajuda. Claro, o doutor Juliano também já falou que existe um outro mito que é só se mata quem tem doença mental, o pessoal fala isso, né? E que também não é, nós temos vários fatores, como eu já coloquei, e vou colocar aqui alguns também para que a gente possa ser bem prática na nossa apresentação. E quem tentou uma vez não tenta de novo. A reincidência por tentativas de suicídio, ela é muito alta, né? Para cada suicídio consumado hoje, nós temos pelo menos 25 tentativas de suicídio. Então, nós temos muito mais pessoas sofrendo em virtude de uma questão que nós estamos aqui colocando a reflexão hoje,
em virtude de questões emocionais, sociais, culturais, do que pessoas realmente que querem tirar a sua vida. Nós temos colocado que pessoas que partem para a questão do suicídio, elas estão querendo tirar a dor, matar uma dor que existe e que ela não tem tido a oportunidade de enxergar aquela luz no fim do túnel, como nós costumamos dizer, né? E quando a pessoa decide, não há o que fazer. Há muito o que fazer, isso é um mito, né? Porque pessoas, às vezes, quando nós atendemos, inclusive na clínica, e vemos também nas rodas de conversa, não, a pessoa agora quer se matar, não tem mais o que fazer, tem muito o que fazer, né? E talvez diante de uma fala como essa, como a nossa, nós possamos estar mais sensibilizados em acolher e escutar essas pessoas quando elas apresentam alguns tipos de sofrimento e dor e etc. Nós temos também alguns fatores, né? Alguns fatores de risco que nós precisamos observar quando pessoas se mostram assim com esse desejo, com essa ideia de suicídio, com essa intenção suicida, ou mesmo a questão do planejamento, já com o planejamento suicida, né? Então, nós temos tentativas de suicídio anteriores, esse é um fator de risco, homens de 15 a 35 anos, né? E hoje nós temos a faixa etária de 15 a 29 anos, que ela se sobressai a outros tipos dos grupos de risco, os maiores de 70 anos. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós não falamos em suicídio nos idosos, mas ele existe e tem realmente aumentado com muita frequência. O suicídio na família, eu trabalho com o trabalho de pós-venção, que é acolher famílias enlutadas por suicídio. Então, nós temos percebido que trabalhar com famílias enlutadas é uma forma também de prevenção e hoje, infelizmente, também não temos políticas públicas de favorecer espaços para essa questão da pós-venção. O declínio social, os transtornos já psiquiátricos que o Dr. Juliano também já mencionou, são fatores sim de risco, talvez os maiores fatores, né, de desencadeamento para o suicídio, mas nós temos também alguns outros. As doenças incapacitantes e terminais são outros fatores de risco, e aí vem aquela questão do bullying nas escolas, como nós temos esse grupo de 15 a 29 anos, nós temos o bullying também como um fator. Os solteiros e divorciados também correm alguns tipos de risco em virtude das estatísticas. Então, vocês percebem que suicídio ele não é frescura, nem ato de coragem, nem ato de covardia, e muito menos doença, né? Nós não podemos colocar isso nesse patamar. Tá? Agora, nós temos também como fatores de proteção, alguns fatores bem sérios, que as pessoas às vezes não comentam, e às vezes nós nem percebemos que estamos sendo protegidos de dar cabo à nossa vida quando nós exercemos esses tipos de fatores, tá? Ou participamos, né, com relação a esses fatores, que seriam grupos religiosos saudáveis, o exercício da fé e da espiritualidade, ele é sim um fator de proteção, as amizades significativas, como que nós temos vivido as nossas relações, as nossas conexões com pessoas. Hoje, principalmente, um dos motivos, inclusive, da questão da pandemia, se agrava, nós não temos esses números ainda hoje, né? Nós fazemos esse número, sim, por amostragem, mas nós já percebemos que o adoecimento mental daqui para frente, da saúde mental, ele ocorrerá e nós precisamos nos preparar para isso. E também essa questão do isolamento, em pandemia nós ficamos isolados em casa, né? Nós tivemos que encontrar outras ferramentas de contato, de conexão, de cuidado, né? Principalmente com os nossos idosos, nós tivemos que protegê-los e, ao mesmo tempo, supri-los em algumas questões, né? Então, nós tivemos, sim, e temos, durante a pandemia, na nossa cidade, nós tivemos 2 casos de suicídio em idosos, e isso é muito sério, né? Durante a pandemia. Então, percebe que essa é uma questão
que nós precisamos estar muito atentos, né? Relacionamento familiar saudável, nós temos tido a oportunidade, a pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas também nos trouxe muitas oportunidades. Uma oportunidade de se relacionar familiarmente, isso foi um dos pontos positivos, tá certo? Que nós temos aí alguns índices de conflitos, índices aumentados de divórcio, questões de abuso, nós tivemos sim, estamos tendo durante a pandemia um número considerável, em virtude inclusive dessa questão que nós não estávamos acostumados a ficar 24 horas em casa com as nossas famílias, e agora nós precisamos nos adaptar, precisamos nos acostumar e fazer novos acordos. Então, nós precisamos disso nesse tempo de pandemia. Hábitos saudáveis, então, com alimentação, com o nosso sono, a nossa atividade física, nossos adolescentes, que é essa faixa, esse grupo de risco que nós falamos, o primeiro grupo de risco para suicídio, eles têm tido pouco sono e pouca atividade física. Então, nós precisamos estimular esses jovens, esses adolescentes, assim, a respeitarem mais essa questão do limite de sono, sair um pouco da telinha, né? Porque nós somos, assim, conectados dia e noite, né? Nós que temos filhos adolescentes sabemos muito bem disso. Que se nós quisermos ter, assim, pelo menos um almoço em família, nós precisamos colocar uma caixinha ali e deixar o celular de lado, porque realmente essa questão está sendo séria, né? E também expectativas e sonhos. Tenho recebido muitos jovens na clínica com relação à falta de expectativa, né? Como que nós podemos trabalhar isso? É uma provocação, isso é uma reflexão. Como podemos trabalhar com os nossos jovens de retomarem coisas que lhes deem prazer, né? Quando eles estão numa tela de computador hoje, que lhes oferece muitas oportunidades, mas também com uma cara, com uma máscara de que tudo todo mundo está feliz, né? Todo mundo está sem problemas, todo mundo come do bom e do melhor, porque nada o que é ruim vai para a internet, só o que é bom, né? Então, a aparência, nós vivemos num mundo de aparências virtual, que isso causa muita baixa autoestima para os nossos adolescentes e jovens, a questão de comparação, isso tem acabado com a autoestima dos nossos jovens e nós realmente precisamos ter esse cuidado, né? Nós temos alguns fatores também, a questão de os fatores de risco, nós temos muito, que eu inclusive esqueci, o uso de drogas e álcool, que também é seríssimo, né? E também nós temos algumas situações gatilho, por exemplo, pessoas que já têm esses fatores de risco, nós podemos, se elas tiverem alguns gatilhos para que isso ocorra, para que isso se agrave, essa questão do suicídio, ou mesmo da intenção ou da ideação suicida, términos de relacionamento, por exemplo, pode ser um gatilho, brigas, problemas financeiros, dívidas, o desemprego, hoje em dia também, nós temos um alto índice de desemprego e viveremos isso no pós-pandemia, então temos que tomar bastante cuidado com este número também. Questão de o abuso sexual, moral, físico, essa questão da impulsividade, né? Quando o adolescente ou o jovem, ou mesmo o idoso ou o adulto, ele tem a questão da impulsividade aumentada, da agressividade, mudanças bruscas de comportamento, tudo isso nós precisamos estar atentos, né? E precisamos buscar ajuda com relação a isso. Nós temos tido, eu tenho uma questão muito séria quando eu falo de prevenção ao suicídio, porque nesses tempos, principalmente no Setembro Amarelo, né, chamado amarelo, nós temos tido muitas falas com relação a procure ajuda, busque ajuda. Mas, por vezes, essas falas são desprovidas de meios de ajuda.
E nós temos na nossa cidade grupo de prevenção ao suicídio, grupo de sobreviventes enlutados por suicídio, temos isso sim, e nós podemos disponibilizar para a população. Temos também a rede pública de saúde, que acolhe os CAPs, e isso no Brasil todo, então nós temos essa possibilidade de ajuda, mas às vezes pessoas adoecidas não sabem onde buscar ajudas. E também a minha outra questão com relação à prevenção ao suicídio e a questão do Setembro Amarelo é que como pessoas estão sendo capacitadas para lidar com esse tipo de fala, com esse tipo de fenômeno do suicídio. Então, nós precisamos muito também de capacitações do pessoal mesmo, da questão da enfermagem, medicina, a própria psicologia, que nas grades é absurdamente interessante isso, porque o grupo de psicólogos precisam ser treinados para lidar com isso. Nós não temos isso nas grades de cursos de psicologia, de ensino superior. Alguns cursos agora que estão colocando na grade. Puxa, há quanto tempo existe o suicídio? Há quanto tempo existe a psicologia e nós não tínhamos esse tipo de manejo terapêutico, não aprendíamos, não sabemos nem o que é. Então, algumas faculdades agora, universidades, já estão incluindo na grade esse tipo de tema. Por quê? Porque também era um tabu, ninguém falava e também ninguém se fazia essa prevenção. Então, eu gostaria de deixar também uma palavra de como ajudar, para que nós possamos ser bem práticos e menos teóricos, né? Como ajudar pessoas com sofrimento, pessoas que pensam no suicídio como única saída. Eu acho que sermos diretos, né? Você já pensou em tirar sua vida? Você já planejou isso? Onde está doendo? Né? Porque por vezes a pessoa só precisa de um ombro amigo, de um ouvido que a escute, de uma forma sem julgamento, né? O ser humano, ele julga muito as pessoas. E por isso, essas pessoas em sofrimento, elas se calam, porque quando elas estão em franco sofrimento, elas não têm onde recorrer com medo do julgamento. Julgamento pela situação em que ela se encontra, julgamento porque ela está pensando em morte, que ninguém pensa, num tema também que é outro tabu, porque nós falamos que suicídio é tabu, mas a morte também é tabu. Só que a morte é natural no nosso ciclo vital. A única certeza que nós temos é a nossa, que nós nascemos e que nós morreremos. E nós não falamos sobre a morte. Então, como nós falamos sobre a morte, isso é muito aviltante. Quando uma pessoa chega, por exemplo, num pronto-socorro, onde ali é o local onde supostamente foi feito para salvar vidas, e nós chegamos lá com o desejo de morrer, como esses profissionais têm recebido pessoas em sofrimento. Então, percebe essa preocupação, né, nossa na prevenção ao suicídio, dessa questão da capacitação. Então, como que nós podemos ajudar? Acolhendo essas pessoas, identificando esses sinais de risco, esses possíveis gatilhos que ela tenha tido, uma discussão, uma briga, né? Porque, por vezes, pelo comportamento suicida, ele ter características muito próprias, que é impulsividade, essa ambivalência de querer morrer e querer viver, e também uma rigidez de pensamento, por vezes uma boa conversa, um bom acolhimento, um acolhimento bem feito, ele faz com que as pessoas possam ver outras possibilidades e encontrar outras possibilidades, inclusive de ajuda, inclusive de tratamento. Então, nós precisamos, por isso que nós precisamos acolher essa pessoa com essa dor. E sem julgamento, porque se eu julgar, a pessoa não vai falar, obviamente. Né? Nós funcionamos dessa forma. Né? Onde nós vimos também essa questão do sofrimento, onde nós vimos essa questão do julgamento, nós nos calamos, porque também ninguém está aí para ser julgado em momentos de dor. Né? Então, essa talvez seja a minha colaboração na questão da prevenção. É ter um olhar um pouco mais sensível àqueles que estão à nossa volta, um pouco mais sensíveis.
sensíveis. Por quê? O suicídio não acontece só na casa dos outros. O suicídio pode acontecer conosco, pode acontecer dentro da nossa casa, dentro do quarto dos nossos filhos, que nós achamos que eles estão no quarto protegidos só porque estão em casa, e eles, por vezes, estão em franco sofrimento em 4 paredes. Então, nós precisamos ter esse olhar um pouco mais sensível, o diálogo, ter um ouvido um pouco mais aberto e pronto para escutar, né? E oferecer ajuda, claro, oferecer ajuda. Então, é por isso que eu agradeço a oportunidade, viu, de estarmos conversando nesse nível, sobre esse tema, para que realmente pessoas possam efetivamente buscar ajuda, pessoas possam efetivamente encontrar um apoio numa hora, eu falo que nos momentos ensolarados, ninguém precisa de ajuda, agora nos momentos escuros nós precisamos muito. Então, que nós tenhamos essa oportunidade e essa sensibilidade de acolher pessoas, né? Principalmente essas com um comportamento ou com uma ideação e intenção suicida. Eu agradeço a oportunidade, fico aqui, encerro aqui a minha fala. Bacana. Agradeço vocês e tem algumas perguntas aqui. A gente conversou um pouquinho aqui, eu acho que o Fernando também quer falar alguma coisa. Eu queria tratar de uns temas aqui das fake news. Eu vou falar fake news, falar a verdade e pedir para vocês comentarem, né? Por exemplo, tem um mito de que o suicídio acontece de repente, sem aviso, mas, na verdade, as pessoas dão frequentemente ampla indicação da sua intenção. E eu selecionei umas frases aqui que acho que são importantes, né? Eu não aguento mais, os outros serão mais felizes sem mim, seria melhor se eu sumisse, sou um peso para os outros, eu preferiria estar morto. Essas coisas são sinalizações, mas a minha preocupação assim, é em ressaltar quais são os outros sinais mais sutis, né? Porque a pessoa, quando está com essa ideia na cabeça, não é de uma hora para outra assim que puf, mas essas frases são bem indicativas, né? Quais são os outros sintomas mais sutis que a gente precisa estar atento, principalmente nas pessoas que estão próximas, que a gente às vezes não enxerga quem está muito próximo, né? Eu vou iniciar, depois você conclui, tá? Mas, Fica então, tranquilo. eu acho que em todos os cenários de saúde, Pedro, a precocidade da identificação de um problema, ela traz uma resolutividade muito maior para a situação, né? Então, ou seja, quais são os sinais assim mais iniciais? São os sinais de puro mal-estar, vamos colocar assim, sabe? Então, nesse sentido, então, ou seja, é daí que a pessoa com uma insatisfação com a vida, né? Eu sempre comento, Pedro, que eu trabalho com psicoterapeuta pessoal, até comentei isso com você no outra live, assim, eu entendo que o que faz um ser humano mais ou menos feliz é a qualidade das relações humanas que essa pessoa vive. Então, ou seja, se uma pessoa está vivendo relações humanas que abasteçam emocionalmente, que está tudo bem, está tudo tranquilo. Se começou a viver um cenário de disfunções de relações humanas, vai começar a ver isso. Então, ou seja, nesse modelo de entendimento interpessoal, seria um disfuncionamento interpessoal. Começou a não ficar legal do ponto de vista pessoal, opa, alguma coisa pode não dar certo. E aí, no último grau, realmente, né, a questão do suicídio. Aí, com certeza, a Luciana pode complementar para nós. Eu acho que é muito angustiante, na verdade, quando nós queremos identificar logo para prevenir, porque nós temos uma onipotência que nós vamos conseguir tirar essa ideia da cabeça das pessoas, né, doutor? Na verdade, nós não temos isso, né? São sinais que podem ser observados, mas não necessariamente eles serão, né? Não necessariamente. Tem pessoas que eles não dão sinal, eu que trabalho com enlutados, né? Eles não dão sinais alguns, eles não deixam carta,
eles não se isolaram, eles estavam perfeitamente fazendo planos para o futuro, né, um dia anterior, e eles foram lá. E nós, dos profissionais da psicologia e da psiquiatria também, às vezes podemos perder, né, pacientes para o suicídio. E se nós formos ter essa onipotência de que todos os sinais nós vamos observar, nós podemos observar, mas não necessariamente eles serão colocados para nós. Eu acho que o isolamento social é um deles, né? Essas falas muito bem colocadas, essas falas geralmente eles vêm muito, inclusive na questão do idoso, essas falas são muito recorrentes, né? Vocês já não precisam mais de mim, né? Eu já fiz a minha parte, eu só queria ver os meus filhos bem, agora minha missão já foi cumprida. Eu Essa já é mais estou sutil, me né? desfazendo, muito sutil. E geralmente o idoso fala isso. E a gente acha até natural, né? Sim, e também já estou cansado. Claro, o idoso com tantas comorbidades de saúde, né? Nós pensamos, não, o idoso agora é a fase do condor, né? Dor para cá, dor para lá. É exatamente isso. Só que idosos também sofrem com isso. Sofrem com isso. E muitas vezes eles não dizem. Eles não dizem. Por quê? Porque me parece que o jovem fala mais do que o idoso com relação a isso. Inclusive, existem estudos com relação a isso, de que para cada, eu não vou saber, eu vou saber porque eu fiz esse estudo hoje, então eu estou aqui na mão com ele. Você quer ver só como que são essas questões, né? Para cada, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos um suicídio consumado para cada 25 tentativas. Quando nós falamos do idoso, quando nós falamos do idoso, para cada um suicídio, existem só 2 tentativas. Porque o idoso, me parece que ele tenta menos. E quando ele parte para o suicídio, isso parece um pouco mais letal. Ele está mais determinado, talvez, né? Ou menos. Exato. O jovem passa por um momento de confusão, né? Isso. Não sabe se ele é jovem, se ele é adulto, se compra uma bicicleta ou vai para a praia. A ambivalência do idoso, ela é menor do que o jovem tem mais ambivalência. Quero morrer, quero viver. O idoso não. Então, parece que são todas essas questões que nós precisamos observar, né? O descuido com a aparência, com os hábitos de higiene, também são muito importantes. Na escola, por exemplo, nós conseguimos identificar numa classe adolescentes que vêm sempre com a mesma roupa, vêm com a roupa suja, né? E os colegas até tiram um sarro ali, né? Dão uma... tá o porquinho, o sujinho. Opa, isso pode ser um sinal de que a pessoa não está bem. Principalmente né? quando ela é mais repetitiva e mais frequente, né? Porque de vez em quando tem umas rebeldias lá, tem um filho meu aqui que se deixar, na fase adolescente, ele não queria tomar banho. Isso, principalmente essas questões um pouco mais recorrentes, né? Eu acho que tudo que sai, eu não gosto da palavra normal, né? Porque de normal aqui é bem complicado a gente falar que é normal e que não é. Mas assim, tudo que sai de um equilíbrio, né? Nós precisamos ficar muito atentos, né? Adolescente dormindo muito com uma tristeza excessiva, né? Tristeza excessiva, se colocando em situações de perigo. Tem adolescentes que se colocam em situações de perigo que nós falamos, nossa, como o cara é corajoso, meu filho é um super corajoso. E, na verdade, não. Na verdade, pode ser uma fala, com um comportamento desse. Ele pode estar falando que ele está desistindo. Para ele correr a 60 por hora, 80 e a correr a 160 é a mesma coisa. Entendeu? Então, nós precisamos ficar muito atentos com isso. Eu tenho uma outra fala aqui que eu acho importante, porque eu tô instrumentado aqui porque, por coincidência, eu já até compartilhei com o Juliano, eu também sou espírita e a gente teve um ciclo de estudo sobre isso, sobre a ótica do espiritismo. E para mim coube uma parte desse estudo aí que eu estou aproveitando aqui agora porque eu acho relevante. Ótimo.
dessa história dos fake news, né? Que é assim, falar sobre suicídio pode encorajá-lo, e o que eu vi é que conversar abertamente ajuda a prevenir, porque alivia a angústia e o desespero. E vocês acabaram reforçando isso aí, né? Falar, chegar e quando está numa situação dessa, não ter medo de fazer essa pergunta, porque confere, confirma, está correto isso? Uhum. Isso, Pedro. Luciana, deixa eu começar também, depois você conclui. Fica tranquilo. É assim, eu vejo Pedro, que o suicídio, como a Luciana falou, o suicídio é uma comunicação. É uma comunicação, então a gente precisa deixar a pessoa se comunicar, então, verbalmente, com mais facilidade, né? O adolescente ou a criança que vai sujo, vai maltrapilho, vai mal cuidado, ele está comunicando, ele não está dizendo, mas ele está comunicando. Então, nós precisamos que essa comunicação seja transferida para a palavra, porque pela palavra fica mais inteligível e nós conseguimos, então, ter um acesso aí, mais adequado a isso, né? A gente vê que as questões dizendo que fez uma série de estudos aí na questão do espiritismo. As crenças, como a Luciana mesmo colocou, então, espiritualizadas, são fatores preventivos muito importantes. Eu me lembro, Pedro, ao fazer faculdade, me deparei com uma situação de suicídio que me alertou muito. Eu trabalhava na UTI nessa época, eu era um estagiário da UTI, e havia um rapaz, assim, bem sucedido, uma série de coisas, mas havia tentado suicídio com venenos de lavoura, alguma coisa assim, com agrotóxicos. Então, naquela época, eu peguei para ler Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Olha, eu fiquei impressionado, eu costumo dizer para algumas pessoas que eu acompanho, que são acessíveis a essa literatura, eu falei assim, olha, se metade daquilo que está naquele livro lá for verdade, pensa 12 vezes. Então, se você quer que saia do sofrimento, tem uma situação muito pior, então isso também ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas como a Luciana também colocou, nessa live ela sempre coloca isso, suicídio não é falta de Deus, a gente tem que ter um cuidado com isso também, né? Então, às vezes a pessoa tem uma crença, é uma questão de vivência difícil. A pessoa que tenta suicídio está sofrendo muito, né? Na maior parte das vezes. Tem outros tipos de suicídios, como as questões coletivas, homens, bombas, mas a grosso modo, naquilo que é o nosso dia a dia, aqui no nosso país principalmente, a gente vê assim, que existe mesmo uma questão de um comunicado de um sofrimento. E a gente precisa, então, dar a palavra para essa pessoa, né? Falar sobre suicídio. Agora, você não pode querer acolher de uma forma assim, completamente descompromissada, né? Claro que a questão religiosa nos ajuda muito, mas a questão profissional é fundamental nessa hora. É alguém que chegou com dor no peito e aí você fala, não, isso é tranquilo, isso é uma disfunçãozinha, vamos tomar um chazinho aqui, mas a pessoa pode estar infartando. Então, você precisa fazer uma avaliação técnica nesse sentido. Podemos lidar com... Tem que ter uma palavra, mas tem que ser uma palavra compromissada, né? E porque nós estamos lidando com uma ameaça séria à vida mesmo, né? Que é o suicídio. Então, falar realmente é fundamental. Agora deixa a Luciana concluir. A Organização Mundial de Saúde, ela dá uma normativa, né? São normas, né? E sugestões de como o pessoal da mídia, os profissionais da mídia devem noticiar, né? Para que seja uma notícia e que, inclusive, possa prevenir outros suicídios, né? A questão dessa norma colocada, né? Pela Organização Mundial da Saúde, ela menciona que quando ocorre um suicídio numa localidade, numa cidade, por exemplo, no município, ele deve ser noticiado, deve-se esclarecer o que é esse suicídio, né, o que é o fenômeno suicídio. Nós não precisamos colocar o nome da pessoa que se matou, o nome da família que fica, em respeito a essa família, que como nós estamos tratando de um tema tabu, isso é cheio de preconceito, essa família sofre muito julgamento, inclusive tendo que dar respostas que elas mesmas, por vezes, não têm com relação à morte dos seus entes queridos. O método utilizado, essas notícias não podem ser veiculadas na primeira página do jornal, geralmente são assim, em pequenas notas, né? Mas principalmente falando sobre o suicídio, noticiando, né, esse fenômeno que aí acontecido, ele precisa
nós precisamos informar, inclusive, aquela pessoa que, porventura, esteja em sofrimento naquele momento, ela possa pedir ajuda. Se ela se identificar com o fenômeno, com o suicídio, como uma possibilidade, ela possa, puxa, eu tenho uma luz no fim do túnel, eu posso ligar, eu posso ir até o CAPS, eu posso, se eu já cometi, já tive algum tipo de comportamento de autolesão, eu posso procurar, inclusive, o pronto-socorro mais próximo, o serviço de psiquiatria, eu posso procurar os grupos de prevenção, eu posso ligar para esses grupos, né? Tem muito grupo de ajuda na internet. Na internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Né? Na internet se encontra muita ajuda também, mas de preferência, esse pessoal da mídia, eles colocam esse tipo de informação, para que isso realmente não promova, né, uma repetição de ato. Isso é muito, muito sério. Tanto é que suicídio, quando acontece em escolas, a gente precisa fazer o trabalho imediatamente de pós-venção, de intervenção e contenção dentro das escolas. Né? Eu faço muito a capacitação dentro das escolas, quando o suicídio acontece, faço a capacitação de líderes religiosos, também já fiz em alguns centros espíritas aqui na cidade, de padres, pastores, onde pessoas que estão com essas questões, elas buscam ajuda. E nós precisamos estar capacitados para recebê-la, inclusive para saber os locais onde eu preciso levar. Eu não posso falar, olha, vai rezar, né? Vai rezar, tá tudo certo, Deus está contigo, e deixar ela embora sozinha. Não posso fazer isso, porque isso pode ser um risco para nós, que acolhemos, inclusive, em instituições religiosas. Isso pode ser um risco. E eu falo isso com padres, e os padres concordam. Os pastores, os líderes também de centro espírita, eles recebem muito essa demanda, né, de pessoas que, às vezes, até já tomaram algum remédio, já tiveram algum tipo de comportamento, que estão ali. Então, eu preciso chamar o SAMU, porque a pessoa já está em sofrimento e ali ele precisa ser socorrido, na verdade. E nós precisamos dessas capacitações, né? Vocês tocaram num ponto muito importante que eu queria ressaltar. O brasileiro tem uma tendência à automedicação, ou então, né, dar palpite. Eu tive recentemente, há 2 anos, aí, tive que passar por um problema muito sério, tive um tumor próximo da espinha. E era caso cirúrgico, etc. Meu tio é médico, então eu estava... O que eu recebi de sugestão vai de chá de folha de abacate até emprasto de não sei o quê, né? Para tudo quanto é lado. Então, nesse caso específico, né, é muito, mas é muito importante. Estou falando isso porque eu passei por um caso desse aqui, né? Uma pessoa muito próxima nossa aqui que tentou se suicidar e tal. Tem hora que você tem que... Com tudo que eu conheço, com tudo que eu estudei, eu não sou um profissional. Eu não estou instrumentado para lidar com essas coisas, porque quem estudou psicologia teve formação, teve treino, teve experiência. Então, é muito, mas é muito importante. Não só nesse caso, mas todos esses médicos que saem dando receita, né? Ou então a pessoa chega e fala aquela coisa assim, isso não é nada, isso aí vai dar tudo certo para você. Quer dizer, eu traduzo isso como uma pessoa tendo a intenção de que eu não sofro, né? Para a gente ser legal. Mas tem pessoas que acham, isso aí não é nada. Ou então, porque a pessoa que está tentando se matar, ela não quer só chamar atenção, né? Não é? Esse não é o problema. Mas aí eu vou dirigir para a minha última pergunta para vocês, nós já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, a gente tem sempre a intenção de ficar em torno de 1 hora. Que acho que esse ponto é muito importante. Quem sobreviveu a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. A gente sabe que o período mais crítico é quando a pessoa está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou às vezes até quando ainda está no hospital, né? Então, se a pessoa sobreviveu, isso aí não é vacina. Não é o fato dela ter sobrevivido que ela está vacinada, né? Esse é o maior cuidado que a gente precisa ter. Então,
para encerrar aqui a nossa participação, eu queria que vocês fizessem suas conclusões finais, e eu vou tomar a iniciativa aqui de inverter um pouco, Juliana, e deixar a Luciana, como mulher, falar primeiro, dessa vez, para suas considerações finais, né? Eu sei que vocês têm uma dinâmica e é por isso que vocês fizeram dessa forma. Estou brincando, né, com o meu irmão Juliano aqui. E aí a gente dá a palavra para o nosso Sereníssimo aí também complementar. Então, suas considerações finais, o que mais você tem a falar para nós? Sim, eu acho que só para a gente realmente encerrar, nós colocamos em pontos, talvez tenha sido a live nesse período do Setembro Amarelo mais completa que eu tenha participado, que nós tocamos em talvez essa dobradinha com o doutor Juliano também esteja dando certo, já é a segunda que fazemos, né, doutor Juliano? Mas nós só não falamos hoje sobre a rede de apoio, que nós, diante do suicídio, nós nunca precisamos e não podemos agir sozinhos, né? Então, nós profissionais precisamos de uma rede de apoio por trás, ou familiar, ou amigos, que nos ajudem a ajudar essas pessoas que estão precisando, né? Então, isso também é muito, muito importante, porque nem sempre o profissional dá conta de estar lá 24 horas, pessoas com tentativa, nós precisamos fazer uma contenção maior, tirar a famosa farmacinha que todo mundo tem em casa, né? Nós precisamos esconder isso, objetos letais, meios letais, nós precisamos tirar de casa. Então, tudo isso, eu acho que tem muita coisa para se falar ainda, né? Mas, olha, a minha palavra realmente é de gratidão por ter tido o espaço de tratar de um tema hoje com tanto tabu, com tanto preconceito, mas nós conseguimos, né, trabalhar o tema de uma forma mais acolhedora, uma forma mais humana. E talvez seja o primeiro posicionamento que nós devemos ter com relação, quando a gente fala sobre o tema suicídio. A minha gratidão, muitíssimo obrigada pelo convite, eu sempre continuo à disposição, eu também depois eu posso fornecer os nossos telefones de contato, tanto da clínica como do grupo, dos nossos grupos, né, aqui da cidade de prevenção ao suicídio e também de sobreviventes aos enlutados por suicídio, eu deixo depois para vocês também, para vocês veicularem, porque não é porque talvez pessoas de outras cidades ouvirão e assistirão essa live, mas eles podem acessar qualquer grupo de prevenção e nós podemos fazer os encaminhamentos em qualquer lugar do Brasil. Então, nós temos essa possibilidade, né? Mas a minha gratidão, viu? Deus abençoe vocês. Juliano? Obrigado, Luciana, pela dobradinha, dobrada, né? Sim. Batalhas aí, pela sobrevivência humana aí, né? De todas as formas. Primeiramente, para concluir a sua pergunta, assim, a pessoa que tentou o suicídio uma única vez que seja, ela quebrou um dos preceitos mais básicos da vida humana de sobrevivência. Então, essa pessoa tem uma tendência de sempre estar em maior risco. Tá? Ou seja, a gente pode tentar soldar novamente essa questão da sobrevivência, mas isso é um alerta máximo. Tentou uma vez, essa pessoa realmente está realmente em maior risco. E sempre para a gente pensar em minimizar os riscos do suicídio, a gente tem olhado muito para a integração de setores sociais, aonde a gente possa, junto com eu aqui como psiquiatra, a Luciana como psicóloga, líderes religiosos, instituições aonde você possa ter pessoas com excelentes princípios que buscam construir uma sociedade mais justa, mais perfeita, mais harmônica com o todo. Isso, sem sombra de dúvida, são ferramentas importantíssimas para a prevenção do suicídio nesse futuro que já se constrói nos próximos anos. A cada dia mais complexa se torna a nossa sociedade. E ter pessoas que têm princípios muito sólidos e formados em construir uma sociedade mais adequada são trabalhadores importantíssimos nessa batalha aí contra o suicídio. Então, acho que nós não podemos, nenhum de nós, sermos donos da verdade nesse ponto, né? Acho que nós precisamos de ter o nosso princípio de o verbo poder ser conversado mesmo abertamente, debatido, discutido, para que juntos nós possamos aí, como que em loja mesmo, criar as conclusões
necessárias para a gente poder ter uma sociedade aí com menos risco de suicídio, uma sociedade mais feliz, um mundo mais harmônico. Esse é o desejo que a gente compartilha aqui, de podermos integrar aí, e eu tenho certeza que a maçonaria pode muito bem fazer esse papel centralizador aí como um todo, né? Então eu agradeço muito aí, Pedro, o convite ao Sereníssimo Grão-Mestre Fernando Fernandes, que realmente nos acolhe também aí com muito carinho. Isso daí realmente, essa sensação de acolhimento, sempre que converso com vocês, a gente tem certeza que são essas as ferramentas, como a Luciana mesmo colocou, de prevenção de suicídio. Porque pessoas que acolhem assim dessa forma, os outros têm já em si as ferramentas prontas, né, para a gente poder construir uma sociedade aí com menos suicídio. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Sereníssimo. Muito obrigado, Pedro, pela organização desse evento. E eu acho que eu não teria palavras suficientes para agradecer o trabalho, o compartilhamento de tudo isso que vocês nos deram, doutor Juliano, doutora Luciana. Muito obrigado mesmo. Independente das nossas crenças, a maçonaria sempre fez um trabalho de parceria, de acolhimento, de presença nas nossas vidas. Tanto que eu tenho a alegria de dizer que, nesses meus 35 anos de maçonaria, eu acho que eu ouvi falar apenas 2 vezes de suicídio em nosso meio, né? Obviamente que não é por causa disso que nós devemos nos descuidar. A nossa vigilância tem que ser permanente, a nossa presença tem que ser constante, a nossa fraternidade tem que ser cada vez mais ampla, não só entre os nossos quadros, mas entre todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós costumamos dizer, doutora Luciana, que nós nos encontramos aqui dentro nas nossas reuniões da maçonaria para aprender. E aprendendo, nós possamos voltar aos nossos lares, às nossas atividades, às nossas profissões e compartilhar essas questões boas que nós temos. Esse sentimento de que nós todos somos um, que nós todos somos irmãos. E por isso nós nos chamamos e procuramos nos tratar como verdadeiros irmãos. Óbvio, também como verdadeiros irmãos, de vez em quando a gente troca uns tapas entre uns e outros aí, né? Eu era o caçula, eu não podia trocar tapa com meu irmão, porque era sempre eu que levava a pior. Mas isso faz parte do nosso crescimento. Olha, muito obrigado a vocês. Gostaríamos de que, se vocês tiverem a necessidade, a vontade de querer voltar a compartilhar alguma coisa, as nossas portas estão abertas, sejam sempre bem-vindos. Ressaltando a todos vocês que hoje estão assistindo, que nós colocamos essa gravação no Facebook para que tantas vezes quantas vocês desejem assistir, voltar e ver e voltar, fica inteiramente à vontade. Não é uma palestra que se apaga, que o vento leva, mas que vai ficar registrado a todos vocês. Não esquecendo, como o querido Pedro falou no começo, os nossos valores nesses novos tempos digitais, a nossa criptomoeda do Facebook. Deixa o seu likezinho, deixa a sua manifestação, a sua pergunta, a sua dúvida, deixa lá que nós vamos ter muito prazer de compartilhar e resgatar essas dúvidas. Muito obrigado, que o grande arquiteto do universo, a quem nós chamamos o nosso Criador, o nosso Pai Maior, abençoe a todos que assistiram, mas principalmente a Luciana e o Juliano. Muito obrigado. Depois que o Sereníssimo fala, só resta agradecer a presença de todos e pedir que estejam conosco na próxima quinta-feira. Que o grande arquiteto do universo nos ilumine e guarde hoje e sempre. Até a próxima.